Muito bem, no ar mais uma edição do programa Bastidores. O meu entrevistado de hoje é Sandro Barbosa e Silva. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros. Muito bem, Sandro, e eu vou começar fazendo para você uma pergunta muito similar à pergunta que eu fiz para o Gabriel, que foi o meu último entrevistado, e que tem a ver com o futebol. A gente sempre comenta sobre o futebol, eu, você, o Gabriel também participa das conversas, você e ele. E para ele eu perguntei de onde tinha vindo a paixão dele pelo Flamengo. No seu caso, eu pergunto como é que veio a sua paixão pelo Vasco da Gama. Minha paixão pelo Vasco, ela começou há muito tempo. Eu estava assistindo, viajava com meu pai era caminhoneiro. E viajava com ele, estava num posto no Nordeste, não me lembro, tinha aí em torno de 10, 11 anos de idade, e era na final da Copa Mercosul, onde a final era Vasco e Palmeiras, onde o Vasco acabou o primeiro tempo derrotado por 3-0, com um jogador a menos. Aí foi pro vestiário, digamos assim, cabisbaixo. Lembro naquela situação, ia assistindo o jogo num posto de gasolina, na beira da estrada. A hora que eu vi o time voltar e conseguir reverter isso aí, fazer 4-0 em cima do Palmeiras e ser campeão, eu falei, eu vou torcer para esse time. Então, assim, é uma ligação antiga, não lembro, assim, de fatos da época, de lembrar do jogo, eu vi depois, outras vezes, mas vem daí o meu fanatismo pelo Vasco. Eu me lembro demais desse jogo. E que pena, né, que o seu Vasco está na situação em que está. Ainda que o futebol, aos trancos e barrancos, está indo, a situação política lá não está nada fácil. Você, como vascaíno, certamente conversa com outros vascaínos. Que futuro aí, um futuro breve, vocês vislumbram para a equipe? Olha, tenho medo muito grande dessa situação toda, pela nossa própria eleição aí para presidente. Você tinha 2 candidatos e na última hora um terceiro que saiu do apoio de um, foi para o apoio do outro, foi o Capello aí, que acabou sendo consagrado aí o presidente pelo conselho, e que para mim foi uma situação muito inusitada aí no futebol. E o Vasco está com uma crise política gigantesca, com fornecedor, em termos aí de patrocínio, jogando a Libertadores aos trancos e barrancos. Mas eu vejo assim que eu acho que vai conseguir dar não sei se é esse presidente, mas está tendo uma mudança de mentalidade no corpo ali que compõe os sócios do Vasco. O Vasco, eu me lembro muito do Roberto Dinamite, foi um jogador que eu acompanhei, depois ele acabaria sendo presidente do Vasco. Infelizmente para o Vasco, como presidente, ele não foi tão feliz como jogador, mas eu me lembro muito do Roberto Dinamite, que batia falta como poucos jogadores eu vi. Mas, Sandro, você comentou agora um pouquinho que estava no posto assistindo ao jogo, houve aquela virada fantástica do Vasco contra o Palmeiras, e você comentou que estava com seu pai era caminhoneiro. O seu pai gosta de futebol? Se gosta, ele torce para que time? Olha, meu pai odeia futebol, não gosta de forma nenhuma. Lá em casa eu sou vascaíno, minha irmã é atleticana. E a única vez que eu vi ele comemorar alguma coisa de futebol foi quando o Brasil perdeu em 98 para a França, na final. E aí a gente estava todo mundo reunido na casa de um tio meu, que hoje em dia já é falecido. E aí ele estava na casa da minha avó. A hora que eu cheguei lá, ele já estava soltando foguete. Primeira vez que eu vi ele comemorar alguma coisa de futebol. Quer dizer, todo mundo queria, gostando e tal do jogo, e ele do contra ali, não gosta de forma nenhuma. Olha, que curioso. Sandro, você é o tipo do cara da farra, do auê, do agito. A gente se encontra com frequência por aí, nas noites patenses, mas ao mesmo tempo eu percebo, não sei até que ponto eu estou certo quanto a isso, daí a pergunta, você ao mesmo tempo me parece ser muito família. Não só por se reunir frequentemente com família, no sentido de farrinhas em família, mas, como diria a minha mãe usa uma expressão que é assim, vira e mexe, você menciona a sua família. Eu estou errado ou de fato existe essa ligação mais próxima de você com a sua família? Não, a minha vida noturna aí e tudo mais ocorre, estou na idade ainda, solteiro e tudo mais, mas a minha ligação com a minha família é muito grande, tento estar sempre junto com eles. Já tive até o pensamento de morar sozinho, mas gosto mais do meu pai e da minha mãe, ajudo eles no possível e
eles me dão uma força muito grande em tudo que eu vou fazer. O seu pai, ele ainda é caminhoneiro ou não? Não, ele ainda mexe aí no ramo de caminhões, mas ele não dirige mais, ele não vai para a estrada mais. Só quando tem uma necessidade, assim, aí ele acaba pegando aí o volante. Sandro, e a sua mãe? Minha mãe, ela rala lá em casa para tomar conta de tudo. Ela é dona de casa e que eu acho que trabalha até mais do que meu pai. E ele fala que não, né? Mas na brincadeira do dia a dia. Mas e aí ela também corre atrás por muita coisa relacionada na casa da minha avó. Minha avó, a gente tem uma tia que ela teve paralisia infantil, né? Durante a infância. Então nunca andou, nunca conversou. E a trancos e barrancos todo mundo vai ajudando e tá aí firme e forte. Sandro, eu queria que você falasse um pouquinho do que você fazia antes de você vir para o IF. Tudo bem que agora um pouquinho você mesmo disse que ainda é muito jovem, e de fato é mesmo, mas eu tenho a impressão de que o seu trabalho aqui no IF não foi o seu primeiro emprego, não é o seu primeiro emprego. Eu formei e pouco tempo depois, no prazo aí de uns 8 meses, já tinha sido chamado aqui para o IF. Eu fiz, logo que eu encerrei aí meu ano letivo na faculdade. Que curso? Formei em Engenharia de Minas. Logo que eu encerrei, por causa da greve, no final de janeiro, já fiz a prova didática em Uberaba, segunda etapa do processo seletivo do IFTM. E logo na segunda-feira, eu já encontrei com o dono de uma empresa pequena, que mexe com o ramo aí de movimentação de massas, então movimentação de massas dentro de mineração e dentro de construção civil. E aí ele me contratou, foi o meu primeiro emprego e único antes do IF, e trabalhei com ele em Uberaba, trabalhei com ele em Santa Luz, na Bahia, e em Juiz de Fora, tanto que Juiz de Fora foi uma terraplanagem aí dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você fez o curso pela Universidade, pela Federal de Juiz de Fora? Não, eu fiz o curso pela Federal de Goiás, em Catalão, onde você tem um campo ali muito forte de mineração. Aí essa empresa que eu trabalhava, ela era uma terceirizada de minerações, ela fazia toda a movimentação, mexia com caminhão, a pá carregadeira, movimentando o minério de um lugar para o outro. Eu trabalhava lá mesmo que na gestão, não faz tudo, corre daqui, corre dali. Certo. E nesse emprego, nesse seu primeiro emprego, você ficou quanto tempo? Olha, eu acho que eu fiquei uns 5 meses. Aí eu fiquei uns 5 meses, conversei com o Luiz, que é o coordenador atual da mineração, e ele era o único do curso aqui em Patos. E ele me disse que eu era o próximo a ser chamado, juntamente com a Fernanda. Como o curso estava abrindo, nós dois iríamos ser chamados e não demoraria muito. Tanto que aí eu pedi para mandar embora da empresa, pediram até para assinar retroativo à dispensa. Eu não tive problema com isso. E vim para Patos, depois do intervalo aí de um mês que eu estava em Patos, já me convocaram aí para tomar posse. Eu vou te fazer uma pergunta muito indiscreta, muito invasiva, mas você está com que idade? Eu tenho 28 anos. Era sua intenção fazer parte do serviço público ou não? Eu digo assim, a partir do momento em que você começou a atuar nesse seu primeiro trabalho, era sua intenção se tornar servidor público? Olha, não era minha intenção. Minha intenção era seguir na carreira em empresas. Fui estagiário da Vale, estagiei lá durante 1 ano, gostei muito. Mas quando você está em uma empresa grande, quando você está numa empresa pequena, são 2 lados muito distintos. Enquanto você está na empresa grande, todo mundo está te apoiando, e quando você está na empresa pequena, você está sob pressão o tempo inteiro. Eu não tinha intenção de ingressar no serviço público, nunca pensei em ser professor, mas depois eu só prestei porque era Patos, gosto mais daqui, como a gente já falou sobre família e tudo mais. E você e sua família são daqui? Somos daqui, minha família quase totalidade é daqui. E aí, com isso, eu vim e percebi assim que professor tem que ter o dom, mas ao mesmo tempo tem que dominar o que vai falar, o que vai expor para os alunos. A pessoa que expõe aí de uma forma aonde tenha clareza, e faça uma cobrança aos alunos da mesma forma, ele acaba mais que
trabalhando como se fosse um bate-papo. Aquilo ali não chega a ser um trabalho. Ele entra para a sala e consegue passar com facilidade o que ele conhece, se ele conhece bem daquilo que ele está ensinando. Para o futuro, seus planos são ficar aqui mesmo em Patos, trabalhando no IF, ou você vislumbra, quem sabe, um retorno ao serviço privado, ou quem sabe um outro concurso? O que você planeja aí? Afinal de contas, você ainda é muito jovem. Eu planejo estar crescendo aí junto com o IF, aqui mesmo. Gosto demais de Patos, tanto que por isso tomei essa decisão. Na época que fui prestar o concurso para o IF aqui para Patos, tinha até um concurso para a Universidade Federal do Mato Grosso, onde a minha irmã estuda, em Cuiabá, e estavam abrindo também um curso, no caso lá era Engenharia de Minas, e eu não tinha interesse, porque eu só tive interesse de ingressar nessa área porque era Patos. Tenho interesse de continuar no IF, crescer junto com ele, abrir vários cursos aqui, e o futuro aí a Deus pertence, mas esse IF ainda vai muito longe. Sandro, você fez parte da leva de professores que foram a Portugal fazer o mestrado ou não? Fiz parte, sim. E aí, quais foram suas impressões de Portugal? Olha, Portugal é um local que todas as pessoas, acho que assim, que forem lá, vão gostar muito. Primeiramente por causa da língua. Quem não domina tanto uma língua estrangeira tem muita dificuldade de estar viajando para outros locais. Em Portugal é tudo muito acessível a esse fato. Acho que conta muito. Mesmo vamos falar, um espanhol da vida, você não consegue realmente se comunicar da mesma forma. É muito diferente. O português de Portugal muda consideravelmente em relação aí ao nosso. Mas não é nada que vá gerar uma dificuldade extrema da pessoa estar lá. Eu conheci muita gente lá, conheci um rapaz que ele era funcionário do Banco Itaú, e aí veio da mãe dele falecer, ele só tinha ela, ele vendeu tudo que ele tinha e foi para Portugal, pediu as contas no Banco Itaú e foi para lá, e estava morando num hostel em Lisboa, quando eu fui lá conhecer Lisboa. É um local que eu considero assim, que todo mundo deveria conhecer. Tirando a viagem, que é uma viagem muito longa, são aí quase 11 horas no avião, sem parar nem nada, direto sobre o oceano, mas você tem de tudo em Portugal. E principalmente, Porto eu aconselho todos a visitarem, porque Porto é uma cidade litorânea, ao mesmo tempo é uma cidade histórica, junto com isso tudo ela é uma cidade universitária, com muitos centros de ensino, e junto com isso tudo, fechando o pacote, ela é uma cidade do interior. Então você consegue ver tudo ali em Porto, é muito bom. Curioso, você parece ser do tipo interiorano, tô certo? Tá certo, eu não tenho a mínima vontade de uma capital, assim, só de passagem. No mais, eu não gosto não, de capitais. Quem é Sandro Barbosa e Silva? Um rapaz tranquilo, um patense aí, um mineiro quase parando, e que gosta aí de estar com os amigos, com os familiares, e trabalhando bastante aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros.